Irmãos, o tema é um tema que eu posso dizer sistemático demais, né? Porque é centelhas sobre o Apocalipse. Estou lançando pequenas faixas de luz sobre o Apocalipse, tá? Eu quero estar dia após dia continuando, né? Às vezes alternadamente, mas eu quero continuar esse assunto porque é um assunto muito agradável e muito pertinente ao nosso tempo, né? A primeira coisa que eu quero tratar é desmistificar o tema central e posso dizer áureo do livro de Apocalipse. Qual é o tema central do Apocalipse? E eu quero lhe dizer que, de acordo com o que eu vou explicar aqui dentro do próprio livro, o tema do Apocalipse não é os últimos acontecimentos, não. Eles são demonstrados e prenunciados porque eles estão envolvidos com o tema central, mas o Apocalipse ele não quer falar, o tema central dele não é sobre os últimos acontecimentos e nem sobre o fim do mundo. O tema central do Apocalipse é o mesmo tema central da Bíblia, o tema áureo da Bíblia. Qual que é? Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 1, revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema áureo, o tema central do livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor, tá? E olha só que mais, olha só. E eu, versículo 17, e eu quando vi, caí aos seus pés como morto. Quem foi que João viu? Jesus Cristo. O que diz o último versículo de Apocalipse? Capítulo 22 e o versículo de número 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O livro de Apocalipse inicia e conclui falando de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A grande questão é que Jesus Cristo, Ele é o promotor, conforme eu vou explicar mais para frente, do desenvolvimento da história da humanidade diante de Deus. Sem Ele, a nossa história não se desenvolveria diante de Deus. Estaríamos estagnados, presos e parados. Glória a Jesus. Já traz ao nosso coração, quem desenvolve a nossa história, a história da nossa vida, chama-se Jesus Cristo. É por meio dele, é por meio da sua grandiosa e onipotente obra que a história das nossas vidas se desenvolve. Assim como aqui no tema central de Apocalipse, o tema áureo, Jesus Cristo. Então eu quero deixar isso para mim e para você. Você vai ser o ensinador da palavra de Deus. Quando alguém tiver com medo de Apocalipse, do fim dos tempos, você vai dizer: não, os fins dos tempos tem um tema, e o tema central é Jesus Cristo. Louvado seja Deus, tá? Outra coisa que eu quero tratar aqui é o destinatário do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem destinatários específicos. O livro de Apocalipse não foi destinado para qualquer pessoa. Os evangelhos, eles foram destinados às nações, sim. Mateus, Marcos, Lucas, João, destinado às nações. As cartas eram destinadas às igrejas locais. Porém, o Apocalipse tem um destinatário específico, ou destinatários específicos. Quais são os destinatários? Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o destinatário do livro de Apocalipse, ou destinatários, é o servo, a serva, ou os servos de Deus. É para eles que o livro de Apocalipse se destina. Para quê? Robustecer a fé,
Olha só o que diz: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Louvado seja Deus. E aqui eu tiro uma palavra muito maravilhosa. Essa palavra coisa aqui, ela vai ser do grego mais ou menos, kitizo, que é uma palavra grega de uma matéria que anteriormente existia, mas ela vai se transformar em outra coisa, né? Então, essa revelação, ela vem para os destinatários, ela vem comentar, né, o desenvolvimento da história a partir da forma natural como estão as coisas. Sim, Pedro comenta isso lá em 2 Pedro capítulo 3, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem as mesmas, né? Até um assunto muito debatido entre as pessoas que ainda não se inseriram na fé cristã e também não se lançaram sobre o aprendizado das Escrituras, ou também não fazem parte de uma membresia da igreja para estar estudando a Bíblia, ou às vezes a igreja que não estuda a Bíblia, né? Não estuda as Escrituras Sagradas, a regra de fé, né, sacra, santíssima e bendita que é Sagradas Escrituras, tá? Todas as coisas permanecem as mesmas, naturais, mas o Apocalipse vem para os servos, as servas de Deus, né, comentando como será o desenrolar, a mudança das coisas naturais para esses acontecimentos sobrenaturais, esses acontecimentos com intervenção da parte de Deus por um desenvolvimento da história através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? E qual é o tempo? Qual é o tempo do livro de Apocalipse, né? Tem várias correntes de interpretação na escatologia. A escatologia é o estudo das últimas coisas, não é o estudo do Apocalipse. É o estudo da Bíblia Sagrada acerca do tema que ela comenta dos últimos acontecimentos, né? Então é o ramo da ciência, da religião, que estuda acerca do Apocalipse, dentro da teologia, dentro do Apocalipse, Daniel, Ezequiel e toda a conjuntura da Bíblia Sagrada que vem comentar acerca dos últimos acontecimentos, né? Por isso que é escatologia, escatos, últimos, logia, estudo das últimas coisas, né? Então, pois bem, e tem várias correntes de interpretação que dizem que o Apocalipse ele já aconteceu às vezes, e agora nós estamos vivendo, né, as consequências desses últimos acontecimentos do Apocalipse. Tem outras correntes de interpretação que pontuam que o Apocalipse ele é simplesmente simbólico, ele vem tratar não da realidade desses acontecimentos, mas dos acontecimentos políticos e históricos durante toda a história que está se desenrolando do Apocalipse, né? E que nós ainda vamos viver aqui nessa terra, para sempre, eternamente, né? Tem uma interpretação que comenta isso, e tem outras ainda, mas eu quero comentar sobre o que o próprio livro do Apocalipse diz para mim, diz para você, né? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Eu peço a quem for chegando, dá a paz do Senhor para mim no comentário aí. O Facebook, não sei porque, não está me relatando quem está entrando, quem está assistindo, né? Estou tendo essa dificuldade. Então, para que eu possa cumprimentar cordialmente, eu peço que você comente, dê uma paz do Senhor, um bom dia aí, tá? Para mim poder estar ali cumprimentando, né? No capítulo 1, versículo 19, está explicando o tempo do Apocalipse, as coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Só que eu quero dar um detalhe para mim e para você. O livro de Apocalipse não foi escrito ontem, não foi escrito hoje, não. Então o passado, o presente e o futuro está girando em torno do tempo em que viveu o escritor. Quem é o escritor? Olha aqui, versículo 4, o escritor de Apocalipse, João, apóstolo e evangelista João.
Ele é que é o escritor de Apocalipse. Ele escreveu na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha que na época do imperador Domiciano, que era o imperador romano da época, né? Ele foi um perseguidor dos cristãos ferrais, né? Teve grandes perseguições aos cristãos. Foi 3 ou foi 4 grandes perseguições aos cristãos no Império Romano, que era quase praticamente o domínio do mundo da época, né? Foi Trajano, foi um grande perseguidor, e teve também Domiciano, né? Teve César também, perseguições declaradas aos crentes. Na época de Domiciano, mais ou menos aí no ano 90 depois de Cristo, o apóstolo João foi lançado na ilha de Patmos, entre feras e homens maus, para ali sofrer e morrer. E foi ali que o Senhor deu revelação de Apocalipse para ele. E ele é que é a nossa base do passado, presente e futuro do livro de Apocalipse. Porque foi mandado a ele escrever as coisas que ele tem visto, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas que ele tem visto. E eu quero te dizer aqui, o que é que João tinha já visto? Qual é o passado que ele tinha já visto? Eu vou te dizer aqui, faz referência a antes do versículo 19 do capítulo 1. O que é que João viu? Vou te mostrar. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz que trombeta, dizendo: o que vês, escreve no livro, o que ele tem visto. E virei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Israel Rodrigues, a paz do Senhor, companheiro, obreiro, obrigado pelo carinho, está aí participando conosco. Quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Tanto que o Evangelho de Lucas é chamado o Evangelho do Filho do Homem. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs a mão sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o que vive, eu fui morto. Ei, quem é que estava aos pés da cruz quando Jesus expirou? O apóstolo evangelista João. Ele viu o Senhor Jesus expirando. Ele viu o Senhor Jesus morto. Só que olha aqui: mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. João também viu Jesus ressuscitado. E tem um detalhe, eu vou te dar um segredo aqui. Isso aqui é cristologia. O corpo de Jesus que João tinha visto após a ressurreição, durante os 40 dias que se seguiram aí, 10 dias, os 40 dias antes do Pentecoste, antes de Jesus ascender aos céus, o corpo que Jesus viu, que João viu do Senhor Jesus, era um corpo ressuscitado. Mas aqui, oh aleluia, o corpo que João está vendo, por isso que João espantou, por isso que João ficou com medo, porque o corpo que João viu de Jesus já era um corpo glorificado. Louvado seja Deus. Dá uma lida aí em Daniel, depois Daniel capítulo 7 e o versículo número 23, 24, dá uma lida lá depois, no capítulo 7 de Daniel, Louvado seja Deus. Então vamos continuar. Então as coisas que João viu no passado é o testemunho de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo à humanidade, o Salvador rejeitado, o Salvador ressuscitado, o Salvador recebido nos céus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, E as coisas que são presente. Quais eram as coisas que João estava vendo? Eu vou te dizer, capítulo 2 todinho e capítulo 3 de Apocalipse. Essas eram as coisas que João estava vendo. A igreja, o tempo da igreja, o tempo dos gentios, o tempo das nações, era esse período, a dispensação da igreja, que está na dispensação da graça. Eu estou usando aqui como uma referência da dispensação da graça, a dispensação da igreja, louvado seja Deus, o tempo em que a igreja administra os bens de Deus na terra. Quais são os bens de Deus? Os servos e as servas de Deus comprados pelo Senhor Jesus, os mistérios do reino de Deus por meio da sua palavra, a administração da presença do Espírito Santo que Deus concede aos crentes. Então louvado seja Deus. Alvanise, a paz do Senhor, uma bênção, obrigado pelo carinho.
Então essas coisas que é o presente de João naquela época, né, no ano 90 depois de Cristo, né, é o que estava acontecendo na igreja. Então são as coisas que são para João, né? Agora sim, nós vamos entrar na revelação dos tempos do fim, que é as coisas que João depois dessas hão de acontecer, as coisas que depois destas hão de acontecer, louvado seja Deus. E começam do capítulo 4 para frente, louvado seja Deus, as coisas que ainda hão de acontecer, louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui Deus deu uma revelação introdutória acerca do desenvolvimento da história da humanidade através de Jesus Cristo, né? Deu uma visão introdutória dos acontecimentos celestiais, né? Aqui a entronização do Senhor Jesus, né? Um período de tempo ali que vai se iniciar após o princípio das dores, né? De que Cristo Jesus ele vai receber plenamente o reino. Cristo Jesus já é o Rei dos Reis, mas ele ainda vai receber o reino do Pai, porque hoje, se você for nas Escrituras Sagradas aqui, todos os ensinadores, Paulo, João, Pedro, eles vão nos ensinar que o Senhor Jesus, nesse período da dispensação da igreja, ele está como sumo sacerdote, ele está como intercessor, ele está exercendo essa atividade. Mas no momento que iniciar o tempo do fim, Cristo Jesus ele vai receber o exercício da atividade dos ofícios de Cristo como Rei dos Reis. Eu tenho essa live sobre os 3 ofícios do Messias. Está lá no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras, né? Só da Justiça. Eu comento lá sobre os 3 ofícios do Messias, de Cristo. Vá lá no canal do YouTube, se inscreva, compartilhe, me ajude, né? Então Cristo Jesus ele vai receber plenamente o exercício da atividade, né, de Rei dos Reis, como aquele que vai, como está escrito em Apocalipse, ou em Salmo capítulo 2, dá uma lida no Salmo, no capítulo 2, é um salmo messiânico, um dos 3 salmos, acho que é 3 ou 4 salmos messiânicos que tem no livro dos Salmos, né? Lá diz que o Senhor, o Pai, dará ao Filho uma vara para reger as nações com vara de ferro, e ele as despedaçará, né? Então eu vou concluir por aqui, né, essa pequena introdução aí ao Apocalipse, né? Espero que tenha sido uma bênção para mim e para a sua vida, e eu quero transmitir esses ensinos não para dizer que eu conheço alguma coisa, porque eu também foi aprender. Todos nós aprendemos de alguém, e Deus é o que ensina a todos. Ele é o dono da sabedoria, do conhecimento. Tiago disse: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que Deus a dará liberalmente, né? E eu quero transmitir esse livro de Apocalipse, esse conhecimento de Apocalipse, como uma fortificação de fé, de que Deus ele não perde o controle da história. Deus ele está no domínio. Não importa quantas tragédias acontecem na humanidade, por culpa dos próprios homens, pelo coração mau de muitas pessoas, pela cobiça, pela arrogância, pelos pecados, pelo orgulho, pela vaidade, mas Cristo Jesus, o nosso Deus, ele permanece com domínio sobre todas as coisas. Que isso seja a nossa fé, seja a nossa confiança. Deus continue assim nos abençoando, e eu quero orar. Senhor nosso Deus, continua me dando graça para poder transmitir essa série até o final, iluminação pelo Espírito Santo. Assim também peço por aquele e aquela que vai ouvir, vai assistir, meu Deus, essa introdução, essa série Centelhas sobre o Apocalipse, que o Senhor abençoe a vida dele, a vida dela, iluminando pelo Espírito Santo, concedendo entendimento e conhecimento da palavra do Senhor, para que seja fortificação de fé, e ele e ela seja instrumento de proclamação da fé no Senhor Jesus Cristo. Guarda as nossas vidas, que essa fé seja confirmada, tenha o domínio da nossa história, nos ajuda a desenvolver as nossas vidas, porque só o Senhor tem a sabedoria e o entendimento para guiar os nossos passos, de modo que sejam confirmados pelo Senhor, e nós por Ti sejamos guardados, protegidos e abençoados na família, no trabalho, na vida espiritual, no ministério. Continua conosco nesse dia. Assim, nesse momento eu oro, eu agradeço por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Jesus Cristo. Deus continue nos abençoando. Obrigado pelo carinho de todos que participaram.